De acordo com o parecer dos professores de Direito Constitucional e Direito Administrativo Ives Gandra da Silva Martins, Samanta Ribeiro Meyer Plug Marques, Adilson Abreu Dalari e Dirceu Torrecilhas Ramos em sua atuação na epidemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro não cometeu os delitos de exercício ilegal da medicina e de perigo para a vida ou saúde de outrem. Além disso, não praticou crime contra a humanidade, nem ato de improbidade administrativa, nem falhou ao demorar a comprar a vacina da Pfizer. O parecer foi encomendado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na casa, para subsidiar os membros da base governista que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 na elaboração de voto a ser apresentado em separado ao relatório final do grupo. No documento, os docentes apontam que nenhuma atitude de Bolsonaro configurou o crime de exercício ilegal de medicina. Aspas para um trecho. Pelo contrário, todas as manifestações e atitudes do presidente da República se pautaram em estudos científicos, no parecer 04 de 2020 do Conselho Federal de Medicina e no princípio da autonomia do médico para, no caso concreto, prescrever o medicamento que entender mais eficaz, desde que com a anuência do paciente. O nosso primeiro destaque desta sexta, a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve, Vitor. Muito bem-vindo aí de volta à nossa companhia, né? Enquanto você foi ali, nós chegamos aos 4 milhões, passamos dos 4 milhões de inscritos e agora você merece festejar exatamente isso. Muito boa noite. Boa noite, Cristina, mais uma vez aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, já chegou com a história pronta em busca de personagens nesses depoimentos no plenário da CPI que se transformaram em máquina de moer reputações. Levaram ao plenário depoentes lá para vinganças, para tirar casquinhas, para humilhar mulheres, para humilhar pessoas, trabalhadores sérios, empresários, cumpridores dos seus deveres com a nação e com o povo e com seus empregados, né? E foi assim a CPI. Foi muito bem escolhido o presidente da CPI, Omar Aziz, que deu conta do recado para os que sequestraram o plenário nesse G7 e acabaram dominando todos os depoimentos e decisões da CPI. Agora, no final, Renan Calheiros foi em busca exatamente de uma credibilidade que não tem o plenário da CPI e pediu ajuda. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é dirigida por um grupo de oposição ao governo, oposição ao presidente. Eu acho estranho, um órgão de classe não pode ser oposição ao governo e nem oposição. Órgão de classe é para defender a categoria. E a diretoria da OAB, o presidente e os diretores não seguem o que pensa a massa, a maioria dos advogados do Brasil. Pois bem, depois disso tudo, né, de pedir assessoria aqui, pedir ajuda ali, na tentativa de formar o que ele chama de criminologia durante todo o processo da pandemia. E aí vem o doutor Ives Gandra, um supremalista respeitadíssimo aqui em todas as áreas jurídicas, que tem um pensamento firme sobre o direito, a noção de direito, mostrando exatamente que não há crime. Agora, Renan Calheiros quer mostrar um organograma no relatório final dele, né, e que coloca o presidente Jair Bolsonaro como o grande responsável por uma cadeia, um terço de crimes que na cabeça dele teriam sido praticados. Mas eu vou aqui antecipar os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu durante essa pandemia. Em primeiro lugar, ele se preocupou com a economia do país e disse, gente, não é para fechar tudo. Né? Foi o que ele falou, fecharam e levaram pessoas aí que trabalham, principalmente os autônomos, a passar dificuldades, muitas dificuldades. Quem tem salário no serviço público ou com estabilidade, tudo bem, foi para casa, para a beira da piscina, tomar uma cervejinha, já que a venda, o consumo de cerveja subiu muito e delivery, né? Agora, quem é autônomo, quem trabalha no dia a dia, ficou desempregado e ficou sem possibilidade de faturamento. Este foi o primeiro crime do presidente Jair Bolsonaro. Ele tentou evitar esse fechamento. Aí o segundo crime foi perceber esse mal que estava causando, ele então
criou o salário emergencial. Essa renda emergencial salvou muita gente. É pouco, como disseram alguns senadores, mas é porque aqui em Brasília se perde a noção da realidade. R$600 pode ser um nada para quem recebe 100 mil, 300 mil, mas para quem está precisando, para quem tem necessidade, é sim um bom dinheiro, pelo menos para manutenção. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tentou encontrar remédios para a pandemia, para o vírus, para a Covid-19. Aí disseram, não, isso aí é curandeirismo. Qual o crime dele? De tentar encontrar um remédio. Tudo tem remédio na vida. Quem atire a primeira pedra, quem nunca tomou uma água com açúcar ou deu água com açúcar para alguém que estava passando mal e não tinha nada ali na mão, dá uma água com açúcar. Esse cuidar é muito importante. E cientificamente o efeito placebo é confirmado. O efeito placebo cura. Esse foi outro crime. Qual o crime aí do presidente Jair Bolsonaro? Encontrar e procurar uma cura para a Covid. E não dizer, fique em casa quando a respiração acabar, procure um hospital. E, por fim, o presidente Jair Bolsonaro cometeu outro crime, e esse é grave. Ele mandou 60 bilhões de reais para os governadores e prefeitos. 60 bilhões de reais. E liberou recursos, continua. As emendas de orçamento estão indo para oposição e governo. E fortaleceram governadores que falam mal do presidente, né? Então, é outro crime muito grave. Sabe por quê? Os governadores receberam dinheiro, muitos receberam mais dinheiro do que receberiam sem a pandemia. E eles acabaram se fortalecendo e estão agora contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, por que o Renan Calheiros não coloca exatamente essa história, o efeito da pandemia na vida do brasileiro, no relatório final dele? Porque esse G7, esse grupo de 7, de 11 integrantes da CPI, se uniu para sequestrar o plenário. Todas as decisões são tomadas no apartamento do presidente, senador Omar Aziz, e vai ao plenário apenas para referendar. Dia 19, esse relatório esquisito com organograma falso será apresentado e deve ser aprovado dia 20. Agora, eu quero ver o resultado dessa CPI passar pelo crivo da justiça, ou seja, primeiro o Ministério Público, porque CPI não indicia ninguém, não indicia e nem processa, pede ao Ministério Público, sugere que indicie fulano. Quer dizer, é uma máquina de moer reputações que terá um relatório falso e, mais do que isso, aprovado por esse tal de G7. E você, Cristina Grêmio, que achou, Cris, desse parecer elaborado pelo jurista Ives Gandra Martins Filho e por outros juristas, especialistas, operadores do direito também? Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Bem-vindo de volta. Estive aqui um outro dia da semana que você não estava, antes ainda desses 4 milhões, então parabéns a todo o time aí e a toda a audiência maravilhosa que fez o Pingos nos Is chegar a essa marca incrível de 4 milhões de inscritos no YouTube, fora a audiência que tem também nos outros canais da Jovem Pan. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza, Zé. Eu vou seguir a linha aqui do Zé, porque a tua lista foi muito boa, dos crimes, muito entre aspas, né, cometidos pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. Faltou o crime maior, Zé, que foi o crime de comprar vacinas. Olha que coisa criminosa e perigosa, né? O governo federal comprou tanta vacina, mas tanta vacina, fez acordos com as farmacêuticas para que se produzisse, que se compartilhasse conhecimento e se produzisse vacina dentro do Brasil, que o Brasil está na vanguarda da vacinação mundial. Os números estão caindo aí para os adoradores de vacina se deliciarem. Não dizem os médicos e especialistas, os verdadeiros estudiosos da pandemia, que não é necessariamente por causa da vacinação, mas óbvio, para aqueles que não têm efeitos colaterais da vacina e que estão sendo escondidos aí do público, para aqueles realmente o efeito é bom e ajuda a conter o contágio. As pessoas vacinadas podem se contagiar, mas dizem os fabricantes de uma forma mais leve, embora também haja muita controvérsia, porque já há casos, inclusive, de morte entre vacinados.
Mas esse foi mais um crime, né? E foi o crime mais recente, porque na CPI tentaram todo tipo de narrativa. A gente sabe que essa sequência de narrativas vai estar ali no relatório. Eu fico imaginando quem vai ter paciência no Ministério Público de ler esse relatório de Renan Calheiros, porque vai começar lá com narrativa de gabinete paralelo, teve a época lá a onda da médica cantora, eu nem lembro mais qual era a narrativa do momento, mas eu acho que era a CPI da cloroquina, e aí teve vários outros apelidinhos e tentativas de plantar informações e plantar crimes, né? Imputar crimes ao presidente Bolsonaro, nada pegou, passaram pela onda do charlatanismo e agora estão nessa de envolver empresas privadas, voltar na história do tratamento inicial, Prevent Senior na história, ignorando os milhões de brasileiros que foram salvos por autonomia médica, por persistência de médicos, por médicos que salvam vidas, por sim tratamentos experimentais, mas autorizados por pacientes e famílias e que, em milhões de casos, deram resultado muito positivo. Não vou nem citar o caso de outros tantos países aí, África, Índia, Bangladesh, que optaram por essa linha e não pela linha da vacinação e estão com números melhores, inclusive, que os do Brasil. Então, tudo ainda na pandemia é muito questionável. Você dizer que alguém é criminoso ou culpado por um ou outro possível erro no meio de uma pandemia mundial, de algo que era desconhecido até um ano e meio atrás, de todos os pesquisadores, desconhecidos da ciência, desconhecido dos cientistas, dos especialistas, das autoridades de saúde. Eu acho que é um exagero tremendo. Eu gostaria muito que tivesse acontecendo a CPI do Consórcio Nordeste, a CPI dos 60 bilhões repassados para os governos estaduais e que não resultaram em ações de saúde para a população, em muitos casos. Eu gostaria de estar vendo a CPI dos que lutaram contra tratar pessoas, a CPI dos negacionistas, né, do tratamento, dos que forçaram uma interdição do debate. Isso provocou mortes, muita gente com medo ficou em casa até esperar ter falta de ar. Então, tem tantas CPIs que podiam estar rolando aí, a gente vendo essa CPI circense, para repetir pela milionésima vez o apelido mais comum da CPI, e que eu não gosto de dizer que vai acabar em pizza, porque pizza é algo bom, vai acabar em algo muito pior, vai acabar no lixo da história do Senado, além de ter jogado no lixo a reputação do Senado, porque o Senado, assim como o STF, é um dos órgãos públicos mais desprezados pela população hoje em dia e se deve exclusivamente à atuação de alguns dos senadores da CPI. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde para você em Los Angeles, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, muito bom tê-lo aqui fechando a semana com a gente. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Cris. Boa noite, parceiro Fiuza. Boa noite, Zé. Um beijo para o nosso mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu vou deixar aqui uma sugestão para o nosso Bernardinho, né, para o Cleiton Ubinha, para assim que acabar essa CPI, né, agora marcado, né, para o dia 20 de outubro, a gente fazer um especial CPI, mas um especial aquilo que eles não gostam de mostrar, algumas coisas sérias, né, como a Cris disse, mas um especial CPI, já que não temos mais a Dilma, né, a nossa presidenta, como eles gostam de chamar, para nos divertir, a gente precisa fazer um especial CPI e trazer aí de volta as pérolas que temos ouvido durante esses meses todos aí, as falácias, os absurdos, as mentiras e também as expressões como escutamos essa semana, né? O Renan Calheiros dizendo criptomoeda, aí referindo à criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, aí ele falou Bitcoin, falou infectorologista, Omar Aziz falando comordidades, as pessoas com comordidades, depois ele emendou qualquer imbecil sabe, aí batendo boca, né, com o depoente. Omar Aziz, a minha listinha aqui eu vou até depois mandar para o nosso Bernardinho, porque a listinha aqui já são vários blocos desde o começo da CPI. Omar Aziz dizendo para o depoente, né, ontem,
aliás, para o Luciano Hang antes de ontem, o fato de ser brasileiro não lhe dá o direito de dar a sua opinião. É mole isso, Vitor. Também o Randolph Rodrigues dizer ontem para o empresário Facuri, dizer o que o senhor pensa sobre o uso de máscaras não é liberdade de opinião, é um crime. Liberdade de opinião é torcer pelo Ceará. E por aí vai, né? Eu acho que a gente tem que fazer aí um programa especial, né? Especial CPI, para a gente dar risada, porque seria trágico, né, se não fosse cômico, e seria cômico se não fosse trágico, porque nós estamos pagando 33 mil, até anotei aqui o salário, R$ 33.763 por mês para cada senador, mais um caminhão de dinheiro para regalias, assessores, ternos, jatinhos, gabinetes, passagens, enfim. E isso aí é o resultado. Então, é preciso que nós, dentro dessa especial aí do CPI, nós comecemos a fazer uma lista, né, das pessoas, desses senadores que nós queremos aí expurgar da vida pública e do Senado. Só para finalizar, Vitor, não custa nada a gente lembrar, e a gente vai, quem sabe, colocar nesse especial aí da CPI, que a vacina da Pfizer só foi possível no Brasil em março desse ano, exatamente por causa daquela lei que precisava ser passada no Congresso, e aqui nos Estados Unidos a vacinação começou dia 14 de dezembro, e no Reino Unido mais ou menos 9 de dezembro. Então, considerando aí, né, o nosso país, comparando com os Estados Unidos, países de primeiro mundo, e a Inglaterra, até que fomos bem em 3 meses. O crime que eu acho que eles poderiam colocar aí nesse relatório, Vitor, do presidente Jair Bolsonaro, é exatamente o crime de expor essas vísceras aí de Brasília, né? Expor o que hoje nós temos visto diariamente, principalmente depois do 7 de setembro. O nojo, né, desses personagens todos aí de Brasília, parlamentares, senadores, hipócritas, histéricos e iluministros, o nojo que eles têm do povo nas ruas, falando sobre política, apaixonado por política e que vai mudar o Brasil através da política. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Bom te rever. Boa noite, parceira Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, José Maria Trindade. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, eu não vou falar de fanfarra, eu vou falar de quem é, de fato, suspeito de crime nessa pandemia. Suspeito de crime, e que tem que ser investigado por isso, é quem impede a discussão sobre um tratamento médico. Esse é suspeito de crime. E, infelizmente, não é no singular, é no plural, e é um plural abundante, né? Muitos, um cerco muito grande, não só no Brasil, a gente sabe que isso é uma diretriz internacional. Eu pergunto, alguém sabe explicar? Alguém sabe explicar por que a circulação de ideias, a troca de experiências clínicas sobre um tratamento médico em evolução, em busca, em descoberta, alguém sabe explicar por que isso é proibido? Alguém conseguiu demonstrar que as drogas associadas a esse tratamento chamado imediato ou precoce são tratadas como drogas do diabo? Alguém tem esse atestado? Não, ninguém tem. O que se tem é gritaria. O que se tem é violência. Violência intelectual, violência moral. Essa CPI faz parte disso, mas essa CPI é a escória. Então, eu não estou me referindo a ela, estou me referindo à classe médica. Eu estou me referindo às autoridades de saúde. Eu estou me referindo à imprensa. Eu estou me referindo à classe jurídica. Eu quero perguntar, terapêuticas com centenas de artigos científicos publicados,
em desenvolvimento, em percurso, né? Mas com indicações, a ciência e informação, ciência é assim que se forma. Pois bem, essa terapêutica adotada, atenção, cínicos, covardes e caras de pau da classe médica, adotada em consultórios tradicionais, tradicionalíssimos de medicina ou não, adotada no escurinho, né, entre quatro paredes. Ora, isso por si é um vexame, isso por si é uma vergonha, isso por si é um atentado à ética. Isto por si pode ter sacrificado muitas vidas se este tratamento, que tem indicações de eficácia ainda em aferição, resultar eficaz se isso se consolidar como ciência. Mas desde já, independentemente deste desfecho, o embargo à discussão de uma experiência de tratamento de uma doença, de um tratamento medicinal, é um embargo criminoso. Esses têm que ser investigados, assim como aqueles que tratam vacinas experimentais aos gritos, porque dizem que não é experimental. A vacina não terminou o seu desenvolvimento. Nossa expectativa sempre foi e sempre deveria ser por vacinas boas, eficazes e seguras. As vacinas feitas rapidamente, em poucos meses, com esta hipótese de vacinação em massa durante uma pandemia, que é uma hipótese sem precedentes, ela não pode vir carregada e trajada nesta arrogância, nesta prepotência. Ela deveria ter vindo, como assinalou muito bem o professor de medicina Joseph Ladapo, em artigo no The Wall Street Journal, deveria vir, sim, acompanhada de um amplo esclarecimento sobre riscos, inclusive ainda não conhecidos pelas autoridades de saúde. O professor Ladapo, ele se ressentiu e, corajosamente, porque infelizmente é uma minoria, clamou às autoridades que trouxessem esclarecimentos, que trouxessem alertas sobre o fato de serem substâncias ainda em desenvolvimento, mas isso não aconteceu com a imensa maioria das autoridades de saúde, ao contrário. O que sobreveio foi uma propaganda de que a decisão de se vacinar com essas substâncias em desenvolvimento é uma decisão trivial. E mais, hoje acompanhada com a ideia falsa de que este passaporte, de que a imposição, de que a obrigação é a porta de saída da pandemia. Isso é mentira. Com o quadro que nós temos hoje, isso é mentira. Essas substâncias sequer impedem o contágio entre as pessoas. Então, quem é que pode ser suspeito de crime nesse quadro? Quem está induzindo pessoas a tomarem decisões sobre a sua saúde sem a total informação, sem as ressalvas necessárias? Então, Vitor, essa é a minha opinião. Esses são aqueles que devem ser investigados por supostos crimes contra a saúde pública.